Antes de começar a falar sobre o assunto desse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, uma fruta chamada jambalão. Uns falam jamelão, outros falam jambolão, joão balão, enfim. É uma fruta parecida com, lembra um pouco azeitona, por dentro parece jabuticaba. O gosto é uma mistura das duas frutas. É uma fruta originária da Índia que só dá no verão, lá entre dezembro e fevereiro. Como hoje já é dia 2 de fevereiro, assim que começar a esfriar, essa fruta desaparecerá dos pés. Aí só no próximo verão, aqui no caso do hemisfério sul, o verão daqui entre dezembro e março. Então, quando acabar o calor, essa fruta desaparecerá dos pés e aí só no próximo verão. Então, enquanto eu termino de comer isso aqui, você se prepara para assistir esse vídeo, já deixando sua curtida caso você tenha gostado do tema, e vamos embora. Como você acabou de ver aqui no card, que eu acabei de deixar aqui, o tema depressão já foi abordado de várias maneiras por várias pessoas, tanto técnicos da área, psicólogos, artistas, jornalistas, youtubers, e só que pouca gente sabe que a solidão está muito relacionada com a depressão. Boa parte das pessoas que sofrem depressão sentem solidão, e boa parte das pessoas solitárias que estão sofrendo com a solidão acabam entrando em depressão. Ou seja, solidão e depressão são dois temas que podem ser explorados juntos. Eu acredito que o tratamento para isso, é claro que depressão já está mais do que na cara hoje em dia. Depressão não é mais encarada assim como frescura, como desvio de caráter, ou coisa do tipo, mas a depressão é uma doença, ela precisa de tratamento, e a solidão acaba sendo uma das principais causas dessa doença. Então, aqui tenho algumas lições da palavra de Deus para que você possa ajudar a si mesmo, buscando a Deus para superar esse problema, para superar essa dificuldade. Mas antes eu queria falar uma coisa. Você percebeu que as redes sociais, elas surgiram para aproximar as pessoas, só que elas estão aproximando as pessoas, aproximando você. Elas nos aproximam das pessoas que nós não conhecemos e nos afastam das pessoas que nós conhecemos. Ou seja, mesmo no meio da multidão, nós nos sentimos sozinhos. Mesmo com centenas ou até milhares de amigos nas redes sociais, muitos desses amigos, pessoas que nunca conhecemos, talvez nunca conheçamos pessoalmente, e, mas apesar disso, as pessoas que estão ao nosso redor, nós nos sentimos sozinhos, porque às vezes pessoas da nossa própria família nos abandonam. Nós estamos vivendo numa época em que o pai, a mãe, termina a comida e chama o filho pelo celular, pelo smartphone no caso, para almoçar. O filho está lá no quarto jogando videogame, aí vê uma mensagem, uma notificação da própria mãe que está lá na cozinha pedindo para ele almoçar. Ou seja, a comunicação hoje em dia dentro da própria casa, dentro do próprio ser familiar, está deixando o diálogo de lado, o olho no olho, para se tornar algo mecânico, algo eletrônico. Ou seja, está artificializando demais. As relações humanas estão cada vez mais artificiais. Mas eu acredito que a maior solidão, a pior solidão, digamos assim, a pior solidão que alguém pode sofrer é a solidão do artista, a solidão da celebridade, porque a celebridade é cultuada por milhões de pessoas no mundo todo, ou no país, no caso, dependendo da celebridade, às vezes é cultuada no país inteiro ou no mundo inteiro, mas ela se sente sozinha. Ela alcança a fama, o sucesso, o dinheiro, poder, enfim, tudo que ela sempre sonhou, humanamente falando, mas quando chega lá, quando finalmente chega no topo, ela se sente sozinha, ela se sente vazia. E o que acontece quando a pessoa se sente assim? Ela recorre a vícios e compulsões para preencher o vazio que existe dentro dela. Aí é por isso que existem muitos casos de celebridades envolvidos com drogas, com bebida, até com outros tipos de compulsões, até mesmo com crime organizado. Por quê? Porque a pessoa sente um vazio muito grande, ela sente falta dos amigos. Aliás, muitos dos amigos que ela sempre teve a vida toda, ela teve que desfazer
ela teve que se afastar desses amigos que ela tinha quando era pobre ou quando não era famosa. Aí agora que está famosa, o círculo social dela é o meio artístico, e muitas dessas pessoas do meio artístico são falsas, são hipócritas, são interesseiras. Então a pessoa se sente sozinha, ela não tem mais a quem recorrer, então ela recorre aos vícios e às compulsões para tentar preencher o vazio dentro dela, e muitas vezes ela acaba morrendo. Ela paga com a própria vida pela solidão dela, ou então entra em estado de depressão. Muitas chegam a se automutilar, como já aconteceu com alguns artistas, uma inclusive famosa no mundo inteiro, que por ter sofrido bullying, por se automutilar. Tanto que eu fiz questão de um vídeo que encontrei no Facebook, eu fiz questão de regravar para o YouTube, porque eu nunca tinha visto uma versão do YouTube para esse vídeo. Mas enfim, a solidão, tanto quanto a depressão, é o mal do século 21. E gostaria de deixar com vocês algumas lições da Bíblia para que você possa encontrar em Deus a resposta, o refúgio necessário para ao menos amenizar esse mal, e com a orientação de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, buscar verdadeiras amizades, buscar na igreja, no povo de Deus, aquilo que faltava para preencher o vazio que existia na sua vida. É claro que somente Deus pode preencher o vazio no nosso coração, mas Deus também é, nos faz entrar na família dele, na família de Deus, na igreja, para que nós tenhamos pessoas ao nosso redor com as quais podemos contar nos bons e nos maus momentos. Então, rapidamente, primeiro sobre solidão. O que a Bíblia diz? O texto de Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa esquecesse dele, contudo não me esquecerei de ti. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz também: Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei nem te desampararei. E, finalmente, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, que é a nossa identidade que nós devemos ter para nos sentirmos realmente preenchidos no ponto de vista humano. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, o primeiro texto fala sobre Deus nunca nos abandonar, por pior que sejam as circunstâncias. Pena que o mundo inteiro nos abandone, até nossos próprios familiares, Deus nos abandona. O segundo texto fala sobre, referendo a isso, ele reforça a ideia de que Deus nunca nos abandona, por pior que sejam as circunstâncias, e que nós muitas vezes colhemos as consequências dos próprios atos. Mas apesar de nosso pecado, apesar de colhermos as consequências do nosso pecado, Deus está sempre estendendo a nossa mão para nos ajudar. Deus está sempre estendendo sua mão para nos socorrer. E finalmente, quando nós não encontramos ninguém à nossa volta, e a partir do momento que nós entregamos a Cristo, nos rendemos a Ele, e deixamos o Espírito Santo na nossa vida, nós passamos a fazer parte da família de Deus, da igreja, da qual nós somos recebidos oficialmente, formalmente, por meio do batismo. E sobre a depressão, encerrando esse vídeo, eu gostaria de citar 3 textos. O primeiro é o Salmo 42, versículo 1, que diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual a salvação da minha face, meu Deus. O texto seguinte é o de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus oferecendo a si mesmo para ajudar aqueles que estão passando por necessidades. No caso da depressão, inclusive a depressão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E finalmente, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 12, versículos 9 a 10, diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No caso, Deus dizendo a Paulo. E Paulo complementando: De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O primeiro texto fala sobre
a necessidade de nós nos alegrarmos mesmo das dificuldades, porque Deus, por meio do Espírito Santo, nos ajuda a encontrarmos felicidade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às provações, até mesmo em meio ao luto. Deus nos dá, coloca o sorriso na nossa face, enxuga nossas lágrimas, enfim, nos dá paz, nos dá tranquilidade, conforto, tudo que for necessário para superar qualquer tipo de problema. O segundo texto fala sobre Jesus, que o Filho de Deus, que veio a este mundo em forma humana para entregar sua própria vida a nosso favor, sacrificar a si mesmo pela humanidade, especialmente aqueles que crescem nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele oferece a si mesmo para carregar os fardos, carregar as dificuldades, os problemas, as aflições e todo qualquer tipo de tribulação daqueles que nele pusessem sua confiança. E o terceiro texto fala sobre o apóstolo Paulo, que pediu, assim como Cristo no Getsemane pediu a Deus que afastasse dele o cálice, o apóstolo Paulo pediu que a Jesus, no caso, a Deus, que afastasse aquele problema que ele estava passando, não sabe ao certo se era um problema de visão, se era alguma mulher, alguma tentação, enfim, algum outro problema de saúde. E Deus pediu que esse problema se afastasse dele, mas disse Paulo que a graça dele o bastava, e eu ajudava a se fortalecer. E quanto mais fraco humanamente ele se sentia, mais forte ele se sentia espiritualmente, porque quando nós estamos confiando na nossa própria carne, nós nos afastamos de Deus. Nós somos vulneráveis a esse problema desse mundo, mas a partir do momento que a nossa parte espiritual está totalmente depositada nas mãos de Deus, Deus nos fortalece, Deus nos dá força, vigor, tudo que for necessário para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Então, é esse vídeo que eu gostaria de falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal e comente aqui embaixo caso você queira contribuir com sua sabedoria, com a sua experiência de vida, seu testemunho. E então, até depende, se quiser.